como a gente tá colocando aqui, né, que ao final da reabilitação não é o único momento que a gente tem que pensar em critérios. Ao longo da reabilitação a gente tem que ir pensando em critérios para esse atleta ir passando de fase, né? Ele sai de uma demanda, uma condição funcional inicial e vai evoluindo em diferentes condições funcionais. Você vai estabelecendo critérios para ele passar de uma fase para outra, vai estabelecendo objetivos para ele passar de uma fase para outra, vai selecionando ferramentas para alcançar aqueles objetivos, para ele passar de uma fase para outra. E um ponto legal aqui de trazer quais são, no final das contas, os objetivos, o porquê que a gente tem que ter esses critérios, né? Então, acho que talvez voltando um pouco na conversa, mas acho que é algo importante. Por que a gente tem que estabelecer esses critérios? Bom, a gente está pensando num retorno seguro, minimizando as chances de recidiva, com bom desempenho, próximo do prévio ou até eventualmente melhor, se for o caso, muitas vezes. Um outro fator aí é o próprio respaldo, dependendo de onde você está trabalhando. Então você precisa, para convencer uma equipe técnica de que aquele atleta não está pronto, você precisa mostrar isso, seja com números, seja com uma análise qualitativa. Tem algum outro motivo que você enxerga? Mas com dados, né? Aí é a segurança não só para o paciente, mas a segurança, né, o paciente, atleta, sim. mas a sua segurança como profissional que está assinando por aquilo, né? Exatamente. E poder de argumentação, né? Para você, se tiver que decidir por não voltar num determinado momento, para que isso não fique no palavreado, né? Tipo... ele não quer... Porque o que pode acontecer em situação de clube ele tá segurando. O físio né, não é... E aí você é enxergado como o cara que não é da equipe, né, cara? Tipo, você é uma coisa... Você é a parte. Tem a equipe técnica responsável pela performance do clube, dos resultados. E tem o DM. O DM não trabalha em prol da performance do clube. Cara, não faz sentido. Então, assim, de fato, você precisa de respaldo e argumento. Então, assim, de fato, a gente tem nossas críticas em relação aos testes, aos critérios que a gente vai talvez citar alguns, mas o ponto esses testes que são descritos em literatura e tal, eles têm essa função também, né? Então, para argumentar com outro profissional, esses testes são muito válidos e eles têm, de fato, evidências, um conjunto deles, uma bateria deles, em conjunto um poder de predição interessante sob o ponto de vista de recidiva, né? Enfim. Maravilha. E acho que até uma outra coisa importante é que se a gente está falando tanto de critérios e daqui a pouco a gente vai desenrolar isso, até pensar que, se a gente está batendo nisso, é porque deve ter alguma validade e deve mudar de alguma forma. E pensa o seguinte, será que se a gente pegar uma mesma lesão, sei lá, um LCA, né? E a gente pegar duas pessoas diferentes, aí só modificando talvez a prática dela, né? Um cara corredor que teve uma lesão acidental e machucou o LCA e um cara que vai para um esporte multidirecional, tal qual um rugby, um futebol, alguma coisa assim. Cara, será, né? Será que os critérios serão os mesmos para eles retornarem cada um para suas demandas? Né? E aí vale a gente começar a discutir também, porque esses critérios não são necessariamente fixos, rígidos, e eles podem mudar de acordo com uma discussão que a gente já teve aqui, que é o contexto funcional, quem é o indivíduo, qual é a tarefa que ele tem que fazer e em que tipo de ambiente ele vai executar essa tarefa, né? Então isso é fundamental. E o ambiente macro, não estamos falando só o chão da quadra que ele está pisando. É em qual ambiente contextual envolvido que é um atleta profissional que está no clube XYZ ou um atleta amador que está com uma outra demanda, né? Então tudo isso pesa muito para a gente levantar esses critérios, aumentar nossa segurança e seguir essas coisas para, bater ali e falar esse é o caminho que de todas as opções parece ser o mais seguro.